Olá pessoal, vamos resolver mais um problema de matemática. Esse problema é de equações algébricas ou polinomiais, que é o problema de número 14. Esse problema está na página de número 223, como vocês podem observar aqui, do livro Matemática 3, Ciência e Aplicação, de Gelsiese, Oswaldo Doce, entre outros autores, da editora Saraiva. Esse livro aqui que vocês estão observando. É um livro muito bom, recomendo a leitura desse livro e o estudo deste livro. Por que eu faço isso? Porque tem muita gente que não lê os livros de matemática, já vão direto para os exercícios, e você está perdendo de aprender. Então, leia o livro, leia o prefácio, leia a apresentação. Eu gosto de ler toda essa parte do livro, tá? Então, vamos voltar aqui ao problema número 14, sermos rápidos aqui, sem perca de tempo, tá? Então, o problema 14, ele diz o seguinte pra gente, que... Opa, deixa eu organizar isso aqui. Seguinte, ao lado está representado parte do gráfico da função polinomial f de R em R, ou seja, esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Definida por f de x igual a x à terceira mais bx mais c, com a, b e c coeficientes reais. Bom, e ele diz o seguinte, qual é o número de raízes não reais dessa minha função f? Vamos responder essa letra A, primeiramente, para a gente discutir o problema. Né? Deixa eu deixar aqui para a gente ver bem, tá? E aqui eu vou responder com vocês. Então está aqui o problema 14, letra A. Ó, o número de raízes não reais, ele está querendo raízes imaginárias. Raízes complexas, né? Imaginárias. Então observe que, como o grau dessa minha função f de x, vou colocar aqui, ó, que é ax à terceira mais bx mais c, observe que o grau dela é 3. Então, há um teorema que nos garante que o número de raízes dessa minha função é no máximo 3. Ou seja, distintas, né? Mas ela vai ter 3 raízes. Pode ser que tenha algumas raízes que tenham multiplicidade maior do que 1, 2, 3, etc. Nesse caso específico, não tem. Todas as raízes são distintas. Como é que eu reconheço a raiz olhando o gráfico? É simples. Basta ver o ponto em que o gráfico vai cortar esse eixo x. Todos os pontos que o gráfico cortar o eixo x são raízes da minha equação, ou também chamados de zeros da minha equação. Então, observe que menos 3 é uma raiz, que o gráfico corta o eixo x nesse ponto, menos 3. Observe que eu tenho uma outra raiz aqui, que eu não sei qual é o valor dessa raiz. E tem uma outra raiz no ponto x igual a 2. Esses pontos aqui são raízes, o y é 0, a minha imagem é 0 nesse ponto da minha função. Então, qual é o número de raízes não reais de f? Só olhando para a minha função já dá para responder. A resposta é 0. 0 raízes não reais. Pode até colocar assim, 0 raízes não reais. São 0. Não tem raiz, então o número é 0. São 0 raízes não reais. Agora, se ele tivesse perguntado qual é o número de raízes reais de f, aí seriam 3. 1, 2, 3. Tá? Mas aí a pergunta foi o complementar disso, né? Então vamos para a letra B. Obtém os valores de A, B e C dessa minha função. Exatamente os valores aqui, A, B e C da minha função. Observe, eu preciso de 3 equações, né? 3 incógnitas para descobrir esses valores aqui. Só que o valor de C, gente, é muito fácil de achar. O valor de C, que é o termo independente da minha função, nesse caso daqui, é exatamente o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo Y, que é esse ponto aqui, 6, tá? Esse é o valor de C. Então, eu já poderia colocar aqui rapidamente que C é igual a 6, na letra B. E descobrir agora os valores de A e B. É fácil assim. Então, observe o seguinte aqui, ó, que eu vou substituir esse valor de x igual a menos 3, aqui, ó, na minha função, f de x, tá? Para a gente descobrir, montar um sistema e assim descobrir os valores de A e de B, porque eu disse eu já descobri. Então, vamos lá. Então, f de menos 3 vai ser igual, onde tiver x eu coloco menos 3, a vezes menos 3 a terceira, mais o valor de B vezes menos 3, mais o valor de C, mais C é igual a 6. Tá? Só que quando eu calculo esse valor numérico, quando x é menos 3, o meu y é 0, então eu vou igualar isso aqui a 0. Lembrando, ó, menos 3, que aqui é o valor de x, o meu y
ele vai ser zero, aqui, tá? Ele vai ser zero, só para mostrar aqui a vocês. O meu y vai ser zero, tá aqui, ó. O y é igual a zero, tá ok? Então, daqui agora eu já vou ter o seguinte, vou resolver isso, vai ficar, ó, menos 3 a terceira dá menos 27, vai ficar menos 27A, menos 3B, mais 6 igual a zero. É isso daqui, é só resolver essa potência aqui, menos 3 a terceira. E você sabe resolver isso, não sabe? Bom, observe que todas as minhas parcelas são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir isso daqui tudinho por 3. Isso vai ficar aqui a menos 9 vezes A, menos B, mais 6 não, mais 2, desculpa. 6 dividido por 3 é 2, igual a zero. Isso aqui é o número 2, tá bom? Bom, então observe que eu acabei de montar essa minha equação aqui. Essa minha equação eu vou chamar de equação I, ou 1I. Agora eu vou pegar o outro valor, que é x igual a 2 aqui, ó, que a imagem vai dar zero. Esse aqui também vai ser o ponto, ó, 2 e 0, que é o x, aqui é o y. Então, vou colocar aqui na minha função o f de 2, tá? Para vocês verem. Então, nesse meu f de 2, aí vai ser igual a vezes 2 a terceira, mais b vezes 2, mais 6, também igual a zero, tá? Lembrando isso daí. Então, resolvendo isso, eu vou ficar aqui com 8 vezes A, mais 2 vezes B, mais 6 igual a zero. E vou dividir também toda essa minha expressão pelo número 2. Por que vou dividir por 2? Porque todos os termos são pares, são múltiplos de 2. Então, 8 dividido por 2 vai ficar 4. 2B dividido por 2 vai dar 1B. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Igual a zero. 0 dividido por 2 dá zero. Vou ter uma outra equação, que eu vou chamar essa minha equação aqui de 2i. Tá? Desse jeito aqui, essa aqui foi 1i, e essa aqui vai ser 2i. Vou montar agora o meu sistema, olha só, vou montar esse sistema daqui. Vou ter aqui menos 9 vezes o valor de A, menos B, mais 2, isso aqui é 2, igual a zero. Tá aqui. E vou repetir agora a minha equação 2 aqui, ó. 4A, mais B, mais 3, também igual a zero. Tá aqui, como vocês podem ver. Então, note que eu tenho esse sistema aqui, ó, de duas equações, duas incógnitas. Você pode resolver pelo método da adição, substituição, qualquer outro método. Eu vou aplicar o método aqui da adição, porque, veja, se eu somar essa equação com essa daqui, ó, então menos B mais B vai dar zero, e eu já descubro o valor de A. Então, é isso que eu vou fazer. Então, para ganhar tempo, eu já vou fazer aqui mesmo, somando essas duas equações aqui, ó. Então, menos 9A mais 4A vai ficar menos 5 vezes o valor de A. Esse menos B aqui mais B vai dar zero. E 2 mais 3 dá igual a 5. E 5 igual a zero. Aqui, ó. Tá? Então, essa soma é igual a zero. E aí, pessoal, desculpa aí. Tô passando carro de som aí, fazendo barulho. Fazer o quê, né? Não tem uma acústica muito legal aqui. Então, olha só. Resolvendo esse problema daqui, vai ficar o seguinte. Menos 5A igual a menos 5. Tá? Aqui. Então, vou dividir tudo por menos 5 aqui. Vai ficar A igual a menos 5, dividido também por menos 5. Ou seja, o valor de A é igual a 1, né? Menos 5 dividido por menos 5 dá 1. Então, 1 dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, achei o valor de A. Agora, eu vou achar o valor de B. Então, basta eu escolher ou a equação 1, aqui em cima, tá? Ou a equação 2, para descobrir o valor de B. Tanto faz. Eu vou escolher a minha equação 2, essa daqui, para descobrir o meu valor de B. Então, vamos lá, fazer aqui embaixo, para a gente ver isso. Então, vou pegar essa daqui, ou seja, 4 vezes o valor de A, mais A é 1, mais o valor de B, mais 3, igual a zero. Então, vai ficar aqui a 4, mais B, mais 3, igual a zero. Note que 4 mais 3 é 7, então B mais 7 é igual a zero. Então, o valor de B é igual a menos 7. Esse daqui é o valor de B que satisfaz essa minha equação, B igual a menos 7. Então, assim eu descobri já os valores de A, de B e de C. É isso que ele queria na letra B, daqui. Então, vamos lá. Eu tenho o valor de A aqui igual a 1, vocês estão vendo? O valor de B é menos 7. E o valor de C eu já tinha descoberto aqui, ó. Logo no começo, ele é igual a 6. Então, está respondida a letra B. Agora, vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, resolva a equação f de x igual a zero. Ou seja, e agora eu já tenho a minha função, que
que é f de x, deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá, letra C. A minha função f de x, ela vai ser igual ao valor de a é 1, então tá aqui, ó, só vou mostrar aqui a vocês, eu tenho essa equação aqui geral, né, vocês verem aqui, ó, a, x à terceira, então vai ficar aqui, ó, a é 1, fica x à terceira, o valor de b é menos 7 vezes x, mais o valor de c, que é 6, tá aqui. E ele quer que eu resolva agora isso aqui quando for igual a zero. Ou seja, x à terceira menos 7x mais c igual a zero. E isso é fazer f de x ser zero. Encontrar as raízes dessa minha equação. Só que se vocês observarem aqui, no livro também, e no meu problema daqui, ó, olha só, eu já tenho as raízes, menos 3 e 2. Já tenho duas raízes aqui. E aqui só preciso descobrir uma raiz. Resolver a equação é achar as raízes. Eu já tenho duas, preciso achar uma. E aí você pode usar Briot-Ruffini para resolver essa equação, ou usar a relação de Girardi. Lembra a relação de Girardi? É o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, veja que eu tenho uma raiz, eu vou chamar aqui de R1, igual a 3, a menos 3, né? Que é essa raiz aqui, a minha primeira raiz. Eu vou ter uma outra raiz, que é R2, que eu não sei quanto é essa minha raiz, R2, que é essa daqui exatamente. E eu tenho uma outra raiz chamada de R3, que é igual a 2. Tá? Aqui essa minha outra raiz, que é esse valor aqui. Preciso achar R2. A relação de Girardi é o seguinte, que a soma dessas raízes, ou seja, R1 mais R2 mais R3, é igual, por exemplo, nesse caso aqui, ao coeficiente, né, de grau anterior a esse, seria o de grau 2, que não tem, ele vai ser zero, dividido pelo coeficiente dominante. Ou seja, isso daqui, nessa minha equação, seria um menos b sobre a, né? Lembrando, esse b sobre a, eu estou me referindo quando a gente escreve uma equação de grau 3 dessa forma daqui, ó. F de x igual a x à terceira, b vezes x ao quadrado, cx mais d. Quando a gente escreve dessa forma aqui, aí a soma das raízes é esse termo aqui, ó, coeficiente do termo de grau anterior a esse termo daqui, dividido por A, que é o coeficiente dominante. É essa relação que eu vou utilizar. Lembrando que esse B daqui, tá, não tem nada a ver com esse B que eu acabei de achar aqui. É um outro B, tá bom? Eu escrevi uma outra expressão de forma geral para a gente. Então, ó, nesse meu caso aqui, dessa minha equação, observe que eu não tenho um termo de grau 2. Então, ele é zero para mim, tá? Eu não tenho um termo de grau 2 aqui nessa minha expressão. Tá? Eu tenho de grau 3, de grau 1 e de grau 0. O grau 2 não tem, então a gente pode atribuir valor 0 a ele. Então vai ficar o seguinte aqui, ó. A soma dessa minha raiz, ou seja, R1 mais R2 mais R3, vai ser igual a 0. Dividido por 1, né, que é o meu coeficiente dominante, que isso dá 0, dá o próprio 0. Só que tem um detalhe. Eu já sei que é uma das raízes, que é menos 3. A outra eu não sei, vou descobrir ainda. Então, vou chamar aqui de R2. Mais R3, que eu já sei quanto é, que é 2. Isso tudinho é igual a 0. Ó, menos, vai ficar aqui R2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Que isso aqui é igual a 0. Então, o meu R2 vai ser igual a 1. Tá? Ou seja, minha outra raiz é 1. Ou seja, as raízes dessa minha equação, a solução seria menos 3, 1 e 2. Seriam as raízes dessa minha equação, como vocês estão vendo aí. Bom, era até de suspeitar, né? Porque, ó, menos 3, 2, sabemos que essa raiz aqui era menor do que 2. E pelo gráfico aqui, parece que ela está exatamente no meio, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Mas aí, realmente, essa raiz aqui é 1. E assim achamos a solução dessa minha equação. E aí eu resolvo todo esse problema. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou aí, deixa o teu like, compartilha também esse problema. Foi pedido por um aluno meu, do curso de Eletromecânica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, Campus Canguaretama, o Exwell. Tá aí a solução desse problema. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ei, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá?